Muito bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui na sexta-feira chegando, final da semana chegando, final do mês chegando e hoje o dia das bruxas. Oh, meu Deus do céu. Vamos ver a véia com a verruga no nariz voando na sua vassoura mágica com o seu carneirão. Eu não sei nem de onde eles tiraram esses desenhos, mas vamos. Vamos que vamos, meu filho. Eu não gosto muito desses negócios americanos, mas tudo bem, vamos que vamos. Prefiro as nossas aqui. Deveria fazer o dia do Saci Pererê, o dia da... Sabe, seria muito melhor. Pra mim, seria muito melhor do que esses negócios americanizados aí. Mas vamos que vamos. Meus queridos, é o seguinte. Vamos começar pelo dólar? Vamos começar pelo dólar. O dólar ontem deu uma bela de uma dor de barriga, meio que comum, meio que previsto, né? Porque estava previsto que a bolsa poderia cair ou subir, e ela desceu, e assim foi. A bolsa deu uma bela de uma queda e fez com que o dólar subisse. O dólar subiu para o valor de R$ 5,62, com uma subida de 1,26%. Uma bela de uma subida, altíssimo esse valor. Bom, vamos lá. As ações. Hoje, por um infortúnio de um acontecimento da China, por casos externos que nós vamos falar, que é a matéria que nós vamos fazer, a primeira matéria que tem, nós estamos com o DAX caindo 1,1% para 15.516. E esse infortúnio tem relação com o Coronguinha de novo, parece que está tomando força e parece que pode afetar muito mais do que está imaginando. Está tendo algumas restrições, alguns temores, medos exorbitantes. Parece que a coisa está mais perigosa e mais delicada do que se pode tentar imaginar. Certo? Então, olha, está caindo agora 1,1%, a 15.518. Ainda está alto, mas queda abrupta dessa em meio à saída dos resultados das bolsas. Será que é para fazer sombra para os resultados da bolsa das empresas chinesas? Porque os resultados das empresas americanas fez todas as bolsas subir do planeta. Está saindo também os resultados das empresas alemãs da Europa, também está fazendo a bolsa subir. A do que do Brasil também, lucratividade no máximo. Mas e aí? Será que... O que está acontecendo? Não sei não, hein? O negócio tá meio estranho, hein? E a bolsa aqui do Brasil caiu ontem 0,6 para 105.704 por causa dos problemas locais. Teve uma ação aqui que subiu bem, viu? A Ambev, que deu deu um certo de 9,3%, inesperado. Compensação Americanas ON caiu 9,6%, teve umas aqui que deu uma despencada boa. A Petrobras manteve um valor e nós vamos falar um pouquinho sobre ela, sobre essa situação Petrobras, o que aconteceu, o que está acontecendo, como é que deixa de ser e etc, ok? Vamos ver as cenas do próximo capítulo, porque a coisa não está tão bonito. E a PDG, que tinha subido forte, caiu um montão, caiu 11,4%. Nossa senhora, as construtoras tá tudo desabando, sim, de forma tenebrosa. Até a Vale caiu, mesmo saindo a participação dos lucros dela. O pessoal achou que era um montão, até que não veio tanto como esperavam. Mas também estão querendo o quê, né, filho? Estão querendo só lucro gigantesco, recorde de lucro? Também não dá, né? Vamos, então, resumindo o seguinte. O que vai acontecer? Normalmente sexta-feira é quando fecha na queda para os caras sair fora e só vão ficar comprado se tiver alguma ação, mas muito barata, que eles sabem que vai subir. Se não, cara, vai deixar cair, vamos ver aonde fica esse embaixo do poço aí. Porque nós estamos muito próximo do valor da queda de quando veio Coronguinha. Quando veio Coronguinha, nós estamos chegando de volta naquele valor. Parece que
baixou, depois subiu e agora está voltando de novo para aquele valor. Estranho, né? É readequação? Às vezes precisa de uns tombos para readequar. Vamos lá. AFP. China cancela centenas de voos por novos focos de Covid-19. O aeroporto de Pequim cancelaram centenas de voos nesta sexta-feira, dia 29, hoje, devido ao endurecimento das normas de viagem na China para impedir novos focos do coronga antes do início dos Jogos Olímpicos de Inverno. Vamos beber. Está previsto Jogos Olímpicos lá e desandou o coronguinha lá. E aí, José? Pois é. Lá no Japão teve-se um exemplozinho, como é que foi, né? Fez Olimpíadas, subiu as taxas, mas controlaram. Ficou ali, subiu, mas foi controlando. E na China? Na China o negócio é mais, o buraco é mais embaixo. Por quê? Porque a população lá é de 1 bilhão de pessoas. Então a quantidade de pessoas para fazer uma mutação, por exemplo, de um vírus é muito maior. Eles, por exemplo, pela quantidade de população, eles teriam, vamos falar que é 1 bilhão e 200. Quantos Brasios cabe lá de população? Vamos falar que Brasil é 250 milhões. 250. Opa, 5 vezes? 5 vezes. Então eles têm a probabilidade de 5 vezes mais de surgir uma mutação. Se aqui no Brasil está tendo mutação, imagine lá. Então, por isso que o pessoal fica muito preocupado com esses países muito gigantes. A Índia é um exemplo de que acontece muita coisa ali, porque ali saiu um monte de coisa, virou um tererê, ninguém fala mais porque tá tendo um caos tão grande lá de outras coisas, chuva, essas coisas, né, que detonou tanto o país que o outro problema acabou sendo menor, menos interessante e acabou de parar de falar, mas a coisa continua feia aí. Então, ó, China com um problema desse, restrição, lockdown, proibir viagens, cara, pro país de produção, proibir viagem, e os negócios, e as vendas, e as coisas, como é que faz? Segura o país, segura o crescimento, o que acontece? Diminui o consumo, o que acontece? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Hoje tem uma tendência violenta de commodities cair, tipo petróleo desabar, minério de ferro desabar, então automaticamente Petrobras desaba, Vale desaba e tudo mais desaba. Só fique atento porque vai sair lucro deles aí, né? Vamos lá, olha só, Infomoney. Vale tem lucro de 3,89 bilhões de dólares no terceiro trimestre de 2021, abaixo das estimativas. Olha, estava estimando um lucro de 6,3 bilhões no trimestre, mas, meu querido, 3,89 bilhão de dólares. Tá bom demais, moço. Tá bom demais. Pra 3 meses só trabalhada? Você trabalha 3 meses e recebeu um negócio desse aí? Rapaz do céu. Mas olha só, esse povo tá acostumado só com um lucro gigante. Lucro monstro. É lucro gigantesco. E aí? E aí, José? Que é isso? Ah, moço, não pode ser assim não, hein? Não pode ser assim não, hein? Não pode ser assim não. Olha lá, Infomoney. A Petrobras aprova nova remuneração de 38,8 bilhões a acionistas. Isso representa R$ 2,44 por ação, arredondando. Meu querido, eu vou falar uma coisa para você. R$ 2,44 de ação é 43,7, só se arredonda porque não tem milésimo, então 44. Vou falar uma coisa para você. Isso daí por um trimestre. E eles vão acumular com o de agosto, de 4 de agosto que foi liberado. E vai dar 63 bilhões, ou seja, 2 vezes 2,44. Nós estamos falando de quase R$ 5. Vai dar R$ 4,80 por ação.
pega os R$29, tá, hoje tá R$29. Você pega R$29 e vê quantos por cento dá isso daí. Sabe quantos por cento dá isso aí? Nós estamos falando de tipo de 17%. Em 6 meses. 17% em 6 meses. Ou seja, muito mais que qualquer Selic, muito mais que não sei o quê. Participação dos lucros, assim, monstro da empresa. Realmente tem alguma coisa errada. Vocês lembram que eu falei que a saída era travar o lucro, a margem de lucro deles? Colocar eles com 60%, 50% e indo para 60% e 40%? Pois é, se fizesse isso, acabava essas anomalias, porque sempre ia ser uma constância, o lucro sempre ia ser constante. E aí você acaba com esse problema. Mas, não, mas que aqui não sei o que, entendeu? Pois é, e aí a gente fica só de olho vendo esses absurdos. Aí acontece mais uma coisa, olha só. Saiu no Estadão. Bolsonaro diz que Petrobras não pode dar lucro muito alto. Governo é principal acionista. Então, os acionistas... Então, o que o presidente tinha que falar? Vou repetir de novo o que aconteceu da outra vez, que eu falei que era crime do que ele falou. E foi tanto crime que a CVM já abriu apuração para tal, hein? Pra vocês verem como é que é. Eu vou falar de novo. O problema do Bolsonaro é a forma que ele fala. Você pode falar a mesma coisa de formas diferentes. É a mesma coisa, mas de formas diferentes. Exemplo. Ele pega e fala assim: Bolsonaro diz que Petrobras não pode dar lucro muito alto. Ou seja, ele está falando que vai mandar baixar o lucro. Não pode falar isso. O que ele deveria falar? Isso não pode, isso é crime na CVM, é crime, não pode. Por quê? Isso é manipulação, faz as ações caírem. Tudo que faz a ação cair ou baixar, subir ou baixar, é crime, não pode. Você tem que fazer via CVM. Então, o que ele, como dono da Petrobras, como representante do Brasil, que é o dono da Petrobras, o maior acionista, ele deveria falar o quê? Dentro das regras. E dentro das regras é o quê, professor? Vamos lá. Dentro das regras seria o seguinte: Bolsonaro diz que irá conversar com os conselheiros da Petrobras e com o presidente da Petrobras para verificar a margem de lucratividade da empresa. Não é a mesma coisa? É, mas ele falou que ia conversar e não afirmar não pode dar o lucro. Ou seja, ele já está falando que não pode, ou seja, ele já está dando a ordem antes de soltar na Bovespa. E aí, a reunião entre eles, ele não pode sair do gabinete e falar: olha, eu conversei com o presidente da Petrobras e nós decidimos isso. Ele não pode falar também, porque é regra do mercado, senão ele gera privilégios para quem está do lado dele. Quem estava na conversa da reunião fica sabendo da coisa e compra antes as ações, vende antes as ações e etc. Então é por isso, não pode. Aí ele tem que pegar, ficar com a boca feia e falar: não, nós terminamos a reunião, isso foi bem proveitosa e o presidente da Petrobras vai anunciar algumas mudanças aí junto com o conselho. Pronto, vira as costas e vai embora. É assim que tem que ser. Não pode pegar e falar. Entenderam? É regra, gente, é regra. Não pode, é crime, não pode ir contra a regra, contra a lei. Tem que seguir a lei, cara. O homem não fala que é da lei, tem que seguir a lei. A lei é isso aí, é uma coisa, são características do mercado. Ah, mas ele não sabia, mas não interessa. A legislação fala assim: não interessa, você sabe ou não sabe a lei. Você fez coisa errada, tá dentro da lei, você se lascou. Entendeu como é que é o negócio? A legislação não tem esse negócio aí, não sabia. Ele só diminui o agravante. Mas e os acionistas que pegaram e falaram assim: ó, eu me senti lesado pela fala que ele tem, eu quero ressarcimento. E aí, quem que vai pagar esse ressarcimento? Vai para julgamento. E o juiz vai pegar e falar assim: realmente, fugiu das regras, alguém tem que pagar. Quem paga? O governo paga. Precatório. Vocês estão entendendo por que os precatórios estão subindo? Vocês sabem, acho que precatório é o quê?
Uma fala dessa que o presidente falou, vai um monte de processo que vira precatório, porque perde, o governo perde, tem que pagar. Precatório. Uma fala dessa que ele falou, da passada, só de privatização, a fala que ele disse do passada, pode abrir uma tonelada de processo que o governo vai perder por causa da regra da CVM, vira o quê? Precatório. E aí aumenta aquele mundo de precatório, não sabe por que está aumentando tanto precatório, o que está acontecendo, quanto precatório, e o povo não sabe de onde vem precatório. Precatório é judicialização de coisa contra o governo. Todo mundo que processa o governo e ganha, vira precatório. Ou seja, é uma dívida processual que o governo tem que pagar. Tá entendendo por que não pode falar as abobrinhas? Porque vira precatório, e precatório vira o quê? Dívida nossa. Nós temos que pagar isso aí. A fala dele faz eu pagar a dívida do presidente da República. Esse é o problema. As pessoas acham que eu tô falando cri-cri. Ai, professor, não sai, ai, que fica pegando no pé de Bolsonaro igual jornalista. Ai. Não, filho. Ele tá gerando uma dívida, um passivo gigante pra mim, sociedade brasileira. Eu não quero isso, tchau, manda embora, faz curso de falar. Para com isso. Não dá. E aí, CVM, Infomone. CVM abre processo sobre a Petrobras após declarações envolvendo privatização da empresa. O registro no site da CVM não menciona o objetivo da investigação. Tá aí. Porque um monte de gente acionou a CVM é obrigada a tomar partido e investigar, verificar, vai dar o endosso, o laudo que sair vai ser a base dos processos para precatório. Tá entendendo ou não? Ó, eu já acionei a CVM umas 4 vezes. As empresas respondem assim, liga, pelo amor de Deus, porque toma multa, não sei o quê. Cara, é outro planeta. A coisa não é brincadeira. Não é brincadeira, com a CVM não é brincadeira. Infomone. Após 16 meses, preço da carne no país cai em outubro, mas a alta acumulada no ano ainda atinge 22%. Ou seja, 22% é o dobro da Selic. É o dobro, é mais do que o dobro da Selic. É o dobro do IPCA, do índice de inflação. A carne subiu o dobro da inflação. O dobro, 2 vezes a inflação. 2 vezes a inflação. O dobro. A carne. Abaixou a carne. Abaixou aonde, filha? Abaixou pra quem? O que baixou? Baixou aonde? Não baixa mais. Inflação já comeu, já era. Não vai mais para baixo. Só vai para cima e avante. Agora viramos Superman, para cima e avante. Uma vez instalada a inflação, ela não recua mais. A inflação, os preços subiu, não voltam mais atrás. Os preços subiu, não voltam mais atrás. E eu tô vendo um monte de serviço segurando o preço ainda. O dia que tiver os devidos reajustes nos preços dos serviços, aí vocês vão ver o que é assustar a coisa. Infomone, uma notícia boa, graças a Deus. Banco Central anuncia a saída de diretor que foi um dos responsáveis por implantar o Pix no Brasil. Graças a Deus, porque esse Pix, ele é lindo. Se for implantado, falando o seguinte, o Pix só pode ser, aliás, Pix e qualquer coisa de banco. Banco em celular só pode ser para verificação. Banco nem celular não pode ser usado para comprar, pagar, fazer coisa. Não pode, tem que bloquear esse negócio de celular para fazer as coisas. Celular tem que ser só para ver. Você quer movimentar, comprar coisa, vender coisa, mexer com conta, fazer Pix, fazer TED, fazer DOC, só computador. Tem que voltar a fazer isso. No Brasil, porque a quantidade de sequestro está inimaginável. As pessoas estão sendo sequestradas assim de forma imensurável, inimaginável, algo surreal.
Infomoney. TSE rejeita ações contra a chapa Bolsonaro-Mourão, mas manda recados sobre 2022. Teve a audiência sobre isso daí, então isso daí passou. Ficou a questão do Auxílio Brasil e a questão da CPI, certo? Então nós temos duas questões ainda em paralelo andando. Essa encerrou, uma está em andamento e a outra do auxílio parado, sem andar em lugar nenhum, deixando o trem parado. E o Alexandre de Moraes vai presidir o tribunal em 2022. Ele vai ficar como presidente do tribunal em 2022. Vê só a situação do governo para o ano que vem. Eu tô falando que o ano que vem vai ser o ano da muvuca, o povo não está acreditando. Afirmou que não vai tolerar repetição da prática de disparo massivo de mensagens em rede social. Ele falou que vai mandar pra cadeia. Fez disparo de mensagens em rede social, vai pra cadeia. Cara, o negócio pro ano que vem vai ficar tenebroso. Eu quero ver como é que vai ser as eleições do ano que vem. Isso eu quero, hein? Nisso, vamos ver como é que vai ser as militâncias. Eu quero ver tanto de um lado quanto do outro, porque a esquerda também faz, viu? Faz o quê? Você tem prova? Tô falando que faz por causa da militância, que tem um monte de gente. E aí, como é que eu vou saber se foi disparo em massa ou se foi os militantes mesmo propaganda? É difícil investigar isso, porque militante você tem o direito de fazer o que você quiser. Você chega e fala assim, eu sou militante, eu quero passar meu candidato para todo mundo na minha rede. É crime? Não pode ser crime isso. Crime é quando paga. Esse é o diferencial da coisa. Então é aí que entra o tchan do negócio. É quando paga. Então, meu querido, você está pensando em pagar para fazer campanha eleitoral em rede eletrônica, toma muito cuidado, porque o tiro pode sair pela culatra, como diz o dito popular. É aí que mora o perigo. Fazer coisinha, por que eu tô falando isso daí? Porque tem gente que ama tanto, tipo, eu amo tanto o presidente, eu amo tanto o Lula, eu amo tanto o Bolsonaro, que ele pega e fala assim, não, eu vou patrocinar. Não façam isso por causa disso. Tá? É dica que eu já tô dando 1 ano antes de antecedência. Para os dois lados, hein? E pros 3 lados, porque vai ter outros também e tralalá. Entenderam, gente? Não entrem nisso daí, hein? Pelo amor de Deus, por adoração e amor platônico, não façam isso. Porque vocês correm risco de, olha, se lascar aqui, hein? Vamos lá. Poder 360. Bolsonaro. Quem luta por liberdade de expressão no Brasil é o governo federal. Essa eu vou dar o braço a torcer. Realmente, se eu pegar e ver o governo federal como governo Bolsonaro, ele de fato permite muito mais eu expressar os meus desejos, os meus pensamentos, do que qualquer outro do pessoal que já passou aí para trás. Esse é um ponto positivíssimo que tem lá. Só que, por outro lado, os abusos dessa liberdade de expressão estão sendo extrapoladas e transformando em liberdade ofensiva de expressão. Também tem que tomar muito cuidado, porque isso é crime. Então, a liberdade de expressão, eu poder falar da minha religião do jeito que eu quero, como eu quero, mas nós temos que tomar cuidado para que não se torne ódio. Eu falar que eu não gosto de uma religião X ou Y não pode ser bloqueado como estava sendo bloqueado e está sendo bloqueado. É um direito meu falar, e eu não gosto disso. Mas não é um direito meu eu pegar e falar assim, nós temos que ir até a religião X e detonar aquela religião. Isso daí não pode. Aí que não pode. Aí atravessa a linha do ódio e aí não pode. Isso daí já não pode, né? Então, eu de um lado não entende essa liberdade de expressão, quer bloquear inclusive o meu posicionamento, por exemplo, e não é bem por aí que funciona a coisa. Liberdade é liberdade.
não libertinagem. Poder 360. Pacheco afirma que indiciamento de congressistas pela CPI é excesso. O presidente Rodrigo Pacheco, junto também, porque eu vi o presidente da Câmara também, certo? Eu vi ele também falou a mesma coisa, os dois então estão conversando sempre a mesma língua. Eles falaram o seguinte, que não pode sair indiciando, por exemplo, deputados eleitos. Não pode. Então tem que ir com muita cautela, porque não é através de uma CPI que você faz isso daí. Se for fazer com algum deputado, tem que ser pelo setor de ética, é por lá que faz, tem as regrinhas lá dentro. Então é esses excessivos que ele pegou e comentou aí, tá? E de colocar muitas pessoas que nem muito estavam direcionadas no meio do balaio. Mas tirando isso, Poder 360. Aras abre investigação preliminar contra Bolsonaro por crimes imputados pela CPI. O Procurador-Geral da República abriu ontem, na quinta-feira, uma investigação preliminar para apurar crimes imputados pela CPI. Ou seja, abriu inquérito, abriu investigação. Ou seja, vai ler os devidos documentos, vai analisar e aí que tá o tio do negócio, vai ter que dar parecer. E como ele pegou e mencionou que parece que tem provas robustas, meu querido, você pode entender uma coisa, vai feder. Se ele achar prova, ele vai montar um processo e vai levar para o STF. E o STF tá o Alexandre de Moraes para 2022. Então vocês já viram o que vai acontecer. Meus queridos, jamais a verdade absoluta, que Deus nos abençoe, uma linda sexta-feira para todos, que os anjos digam amém, que assim seja, um abraço de alma, namastê.